Relacionamento pai e filho. Até que ponto você conhece seu filho? Até que ponto você tem um relacionamento saudável com ele? E até que ponto você compreende a forma como ele sente, pensa e age no mundo? Olá, vamos conversar hoje sobre relacionamento pais e filho. Você entende seu filho? Ou você tem dificuldade de conversar com ele? Até que ponto a dinâmica de vocês ela é uma dinâmica onde você consegue falar com ele, consegue se fazer entender e ele te ouve, se sente acolhido, se sente respeitado e vocês conseguem fazer um relacionamento que flua numa tranquilidade. Eu estou falando de dois níveis de relacionamento. Vamos falar primeiro do nível de relacionamento de pai com filho menor de idade. O pai com filho menor de idade, ele tem que ser, o pai e mãe, né? Estou falando dos pais, tem que ser aquela referência daqueles modelos do que a criança pode se espelhar para levar para o mundo. Se esse relacionamento não é bem feito, se ele não é bem montado, a criança já tem uma visão torta e ela vai construir uma realidade, uma disposição torta para encarar a vida. Então você tem que se preocupar com o fato de que seu relacionamento com seu filho tem que fluir de maneira tranquila e natural. E para isso você tem que entender a linguagem dele. Não adianta você dizer assim, você tem que me respeitar, você tem que me entender, você me deve respeito. Esses argumentos de autoridade, eles só funcionam enquanto ele está contigo. Mas depois que ele sair da barra da sua saia ou de dentro da sua casa, ele não necessariamente vai se sentir em dívida, na obrigação, até porque ele não deve, né? Mas, enfim, ele não vai te dever nada. E aí, de repente, você pode ter um filho que se volta contra você. A nossa preocupação enquanto pais é de construir um relacionamento saudável com nossos filhos. Nós temos que ser modelos de vida. E nós temos que entender como eles reagem ao mundo. Se você não sabe entender como seu filho percebe o mundo e como eles interagem com a vida, como você vai poder acessá-lo? Como é que você vai poder passar as suas dicas, as suas experiências, os seus conselhos para ele e o modelo de vida que você acha que deve ser interessante ele ter como referência, se você cria uma barreira ao não falar a linguagem dele? Como é que é isso, Kleber, na prática? Vamos lembrar das 5 dores existenciais que todos nós passamos e que todos nós sentimos em graus diferentes ao longo da nossa vida. Todos nós passamos pela dor da rejeição, dor do abandono, dor da manipulação, dor da humilhação e dor da troca ou da traição. O que acontece? Vamos pegar um exemplo. Um filho que tem a dor da rejeição forte. Ele é um filho naturalmente mais calado. Ele é um filho avesso a contato físico. Ele é um filho que vive no mundo mental. Ele vive buscando na sua cabeça ideias. Por quê? Porque a primeira impressão que tem, a primeira reação que ele tem para o mundo é que o mundo o rejeita. Se o mundo o rejeita, como é que ele vai poder interagir com as pessoas? Então é aquele filho que de repente detesta abraçar as pessoas, detesta ser abraçado. Ele reage de maneira muito forte. Normalmente é uma criança mais magrinha, mais franzina, mas que tem uma criatividade, uma cabeça muito forte. Por quê? Porque a energia dele foi toda para o cérebro. Porque no cérebro ele pode criar, no cérebro ele pode viajar e criar essa construção. Aí você tem um pai que é do traço de caráter oral, por exemplo, que gosta muito de contato e vive abraçando o filho, e vive forçando o filho a falar, e vive dizendo que ele tem que abraçar os coleguinhas, e chega na reunião de família, obriga o filho a sair abraçando todo mundo e dizendo, não, você tem que abraçar, dá um beijo na tia, dá um beijo no tio. E o menino vai lá contrariado. Tão contrariado às vezes que tem crianças que têm ataques dentro de casa e podem bater a cabeça contra a parede e podem ter momentos de fúria. E isso daí, você vai pensar, ele tem doença e tudo mais. Ele não tem doença nem nada. Ele simplesmente está sofrendo a dor, que é a dor de se sentir rejeitado pelo mundo, e você está forçando a interagir com as pessoas. Como é que você consegue estabelecer um relacionamento saudável se você não conhece a linguagem do seu filho? Cada um desses traços de caráter que eu falei com você tem uma dinâmica de relacionamento com o mundo, com as pessoas. E se você não entende como é que seu filho funciona, como é que você vai poder se tornar acessível a ele? O que vai acontecer é o efeito contrário. Ele vai criar uma barreira contra você. Por quê? Porque ele sabe que de você só vem sensação de dor, de forçação, de imposição. Como é que você faz um diálogo desse? E aí você é um pai esquizoide, você é um pai que tem a dor da rejeição e não gosta de contato. E você tem um filho super oral que vive abraçando e beijando todo mundo e chorando. E aí você é impaciente com ele, porque você acha isso drama. Ou você tem um filho que tem a dor da manipulação dentro dele e ele sente que as coisas têm que ser sempre em trocas.
E quando você vem oferecer alguma coisa, ele fica sempre desconfiado, achando, será que meu pai está fazendo isso porque me ama? Ou porque ele vai me cobrar alguma coisa ou apresentar uma fatura em cima? E se você não sabe, você fica assim, não, filhinha, faz isso porque eu te amo muito, porque eu te quero muito bem. E ele se sente cobrado e se sente manipulado. Então nós precisamos entender como nossos filhos funcionam. Nós precisamos entender qual é o mecanismo e quais são as dores que eles experienciaram na vida. E não adianta a gente se culpar dizendo, eu fiz meu filho sentir assim assado. A culpa não é sua. A questão é como o inconsciente dele, o sistema nervoso dele percebeu o mundo. E como é que você faz isso? Como é que você vai entender? Primeiro passo, você tem que se entender. Porque se você não entender como é que você percebe o mundo, você não vai conseguir entender e se relacionar com ninguém. Então o primeiro passo que você tem que fazer é se conhecer. E para fazer isso, não há solução melhor e mais rápida e eficiente que uma sessão de análise corporal. Porque numa sessão de análise corporal, uma sessão, você consegue se sentar diante de um analista e fazer uma varredura do que você é, descobrir como você percebe o mundo, como você sente, pensa e age, como você estabelece seus relacionamentos. A partir do momento que você se conhece, você vai para frente, vai para o mundo para entender como os outros se relacionam. Então o primeiro passo é se conhecer, para depois tentar entender como o outro funciona. Então, numa sessão de análise corporal comigo, você tem capacidade e clareza de se entender, de se enxergar. E a partir disso daí, fazer uma nova construção, um novo relacionamento com seu filho. E não é nada demais, e não é nada absurdo, e não é nada demorado, e a mudança e o feedback é fantástico. A criança passa a se sentir respeitado, e você passa a se entender melhor e entender como você tem que se relacionar com o mundo. E aí suas dores e seus incômodos começam a diminuir, até uma hora que eles param, porque cada vez mais você começa a se entender e se aceitar. Tá legal? Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê um joinha, dê um like, se manifesta. Tem alguma dúvida? Quer saber um pouco mais? Me manda uma mensagem no direct, que eu volto para você em forma de conteúdo, ou então te respondo diretamente, tá bom? Obrigado, um abraço.